Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Eu e Ela. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje temos um assunto mais do que ultra interessante. Temos um profissional na área aqui. Isso. Quem é? De reis. De rei. Vem cá, falar em reis. A gente já teve aqui o rei do funk. É mesmo. Rei do casamento. O rei da tatu. E agora, e todo rei que vem aqui eu falo que é o rei de verdade. Não, agora é o rei de verdade. Agora sim tem o rei de... Agora tem o rei de verdade. Isso aí, Marcos Tardim, que é ator e produtor e hoje está na novela Reis. Isso aí. Você quer gravar cortes de podcast, quer gravar podcast, vem aqui para o estúdio Eu e Ela, grava aqui com a gente. Quem acessar hoje, nesse exato momento, já ganha um corte aí no formato de Reels para gravar, já gerar seu conteúdo, conhecer o nosso estúdio, ver os equipamentos que nós utilizamos aqui e transformar aquele seu conteúdo meia boquinha assim, um conteúdo de qualidade na rede social. Então vem para cá. Seja bem-vindo, Marcos. Seja bem-vindo. Prazer enorme trazê-lo aqui e receber você aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Prazer é meu, uma alegria. Quando surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, claro, quero estar nesse bate-papo, porque o trabalho de vocês é incrível. Parabéns. Valeu, obrigado, cara. A gente até chamou, ele chegou aqui, a gente já puxou a orelha dele, né, cara? Já estão boicotando contra o Salomão, né? Já viu que... E eu me defendi, porque nós estamos resistindo à conspiração que está tentando depor Salomão do trono. Então... Vamos descobrir próximo capítulo hoje. Vamos descobrir hoje. Não, pior que vão derrubar ele, né? Então, vamos ter que assistir. Segunda a sexta, 21 horas na Record TV. Ô, Marcos, vamos começar pela novela. Como é que foi para você ser chamado novamente para participar do elenco, né, da novela? E como é que é esse desafio, cara, do dia a dia? De trabalhar, de roteiro, de gravar, de ter que ir para um estúdio? Na verdade, eu sou apaixonado por tramas de época. Eu acho que para o ator é um deleite poder revisitar aquele tempo, investigar aqueles personagens, aquele contexto. Eu curto também, sabia, cara? É mó barato, assim. Para nós, então, eu acho que a melhor fase do processo de trabalho do ator, além do momento do gravando, no audiovisual, na TV, no cinema, é o processo de investigação e maturação do trabalho, onde a gente vai fazer um mergulho naquele universo, naquele contexto. Vocês acabam lendo muito, né? Aquela obra, aqueles personagens, e aquele papo, como viviam, como se comportavam, né? Que tempo era esse? Que personas eram essas? Então, todas as oportunidades de trabalhar em projetos de época me encantam. E na Record eu já tinha participado de dois grandes projetos, duas grandes produções, que foi Os 10 Mandamentos e Jesus, que foi meu último trabalho na casa em 2019. E aí eu venho acompanhando o movimento da série Reis, já há 2 anos no ar, vários colegas passando por lá, fazendo trabalhos incríveis. Eu já tinha tido algumas sondagens, mas eu estava com outros trabalhos em movimento, não rolou. E aí, ano passado, ali em dezembro, quando rolou o convite oficialmente, assim, precisamente, eu falei, fico afim, gostei da proposta de vir aí pela primeira vez interpretar um rei e brincar nesse universo da realeza, que na verdade a gente se envolve nessa magia, e por mais que você não vá ao ar, né, vamos dizer, exercer, né? Porque a história não se trata do rei que eu interpreto, né? Mas sim do protagonista, que é o rei Salomão. Mas tem toda uma atmosfera ali que é mó barato. Com certeza. Então eu achei muito oportuna a oportunidade, fiquei vibrante, achei muito legal poder voltar à Record depois de 5 anos, reencontrar colegas e poder servir essa obra que já é um grande sucesso há 2 anos, né? E vem ainda mais temporadas pela frente. Eles estão ficando especialistas, né, nessa área, assim, Total. Dessa parte, assim, de retornar, né? E os cenários são muito bonitos, as roupas, os figurinos, tudo me encanta ali. Porque antigamente tinha aquela novela, principalmente se fosse fora da Globo, né, que eu observava que tinha um cenário meio esquisito, que tu vê que era cenário, né? O deles não, também, assim, realista, né? Tá bem bacana. Eu estava até conversando em off com o Léo. A Record veio reestruturando o seu núcleo de teledramaturgia desde 2005. Então, são aí 18 anos produzindo conteúdos a nível de excelência e buscando se aperfeiçoar a cada dia. Tanto é que entrou ali num lugar de segunda
produtora de audiovisual no Brasil sem uma terceira via, né? Digo com regularidade, porque o SBT produz alguma coisa, a Bandeirantes chegou a produzir alguma coisa, mas nunca construiu essa regularidade de estar movendo produtos. E agora a Record está retomando faixas, ou seja, tem 3 ou 4 produtos em produção, em realizações lá simultâneas. Então, quer dizer, durante muito tempo ficou tendo 1, 2 faixas, agora está voltando a prospectar 3 faixas. Então, para nós é muito legal, para o mercado também. E aí, nesse caminho, se trouxe os profissionais que são referências, que estão no mercado aí, muitos formados pela Globo, sim, que tem uma história aí de 70 anos de teledramaturgia. E eles estão lá exercendo a sua plenitude. Então, tem grandes profissionais na direção de arte, na direção artística, em todos os níveis de produção, cenografia. E a empresa vem investindo para ocupar esse lugar e também, de alguma maneira, buscar uma liderança de mercado. E atingiu já. É verdade. Com os 10 Mandamentos, atingiu. Chegou a bater a Novela das 9 na época, 2015, 2016, e o Jornal Nacional. E hoje, com o Reis, por exemplo, consolida ali o 2º lugar com folga. Imagino. O bacana do cenário que, assim, você falou do SBT, antigamente tinha umas novelinhas no SBT que você via que era um cenário mesmo, né? Até eu acho que quanto outras mais emissoras sem ser quanto mais realista o cenário, você fica... Eu fico impactado, cara. Eles investiram também nos atores também, né? Houve uma mudança também, né? Essa questão do cenário é curiosa. Por exemplo, a Record tinha uma cidade cenográfica na época dos outros produtos bíblicos, que era em Barra de Guaratiba. Eu ia te perguntar isso, onde que é? Agora é lá no complexo de estúdios, no REC 9, né? Na Bandeirantes ali, é onde fica o complexo desde sempre, da Record. Então, hoje foi construída uma cidade cenográfica lá, que serve... Hoje não, já há algum tempo, já vem servindo aos produtos de época. Agora, nem tudo na televisão é tão realista assim. Tem vários cenários que são projetados por computação gráfica. Tem todo esse barato, é uma magia ali que, inclusive... tem que usar a tecnologia a favor também, né? E é mó barato. Mas a gente não percebe, né? Não. Espectador, a gente não percebe. Porque a gente tá tão na empolgação de assistir da história, ali que... Nós gravamos no Chroma, né? Tem sequências que indo ao ar, a gente grava no Chroma, né? E depois vai o cenário na sobreposição da pós-produção. Então deve ser mais ensaiado ainda, né? Porque você não vê as coisas. Você não tem um parâmetro ali. Ouvir. A direção artística já pensa toda a cena, desenha e marca. Então, é tudo muito pensado na cabeça da direção artística e nós executamos. E tem que ser certinho, então, né? Sim. Quantos passos você dá ou não? Isso é loucura da minha cabeça aqui pensando. Não, as marcas elas existem desde sempre, no teatro, no cinema, na TV. Mas quando você trabalha com esses elementos que vão ser adicionados ainda, né? Na pós-produção, mais precisão é necessária. Imagina. Mas a direção conduz isso de uma forma muito própria ali e tudo dá certo. Tudo funciona. Vocês já estão acostumados, né? Então, você fala com normalidade. Ele fala numa sutileza, né? É muito simples. Porque, assim, pensando assim, teatro deve ser até mais fácil, né? Que você, sei lá, de repente pode improvisar. Eu acho menos difícil, né? Menos difícil, mais fácil não. O teatro ele tem uma outra particularidade, que é o ao mais vivo, livre, né? E você ter que lidar com a imprevisibilidade do público. sem poder parar e voltar e fazer de novo. Então, te dá, assim, uma gama de disponibilidade para dominar aquela ação e transformar ela à medida do que acontece no aqui e agora. A TV não, e o cinema também, em geral, é tudo muito, muito pré-concebido. Então, se não executamos dentro do que está pré-concebido, corta e fazemos de novo. Ô Marcos, deixa eu só para não perder, sair do foco da novela. Você já teve alguma novela de época que você foi gravar e que você tinha alguma crença que através dessa novela você mudou a tua mentalidade, ou até antes, estudando personagem, alguma coisa nesse sentido, ou não? Sempre. Sempre? É? Todos os personagens, eles levam muito da gente e também trazem
muito em termos de referências, aprendizados, e esse também é um dos grandes baratos da nossa profissão. Esse mergulho no desconhecido que todo personagem traz para nós um confronto com a nossa intimidade, a individualidade que nos constrói e que nos transforma sempre. Não tem como sair ileso de um processo artístico verticalizado, onde você, como ator, se disponibiliza e tem comprometimento profundo em se aproximar daquela frequência que o personagem te pede, né? Que diz respeito à atmosfera que ele vibra, que ele existe, né? De que forma aquela persona se move no mundo naquele momento, né? Como foi, ou mesmo sendo uma trama que seja absolutamente ficcional, não tenha nenhuma referência de época específica, né? Porque tem muitos personagens que existiram, né? Então precisa ter uma fidelidade ali, né? Você vai fazer um Cazuza, como foi o caso do Daniel de Oliveira no cinema. Você precisa se guiar mais ou menos por referência de um personagem real que muitas pessoas conheceram e está no inconsciente coletivo há algum tempo e com muito frescor. Então, você tem que se guiar. Agora, quando é uma trama totalmente ficcional, mesmo você tendo a liberdade de criar absolutamente sobre aquele personagem, ainda assim, quando você se verticaliza na criação, ele mexe com você, ele te transforma e você sai transformado sempre. Muda crenças, percepções, olhares para o mundo, para a vida. É a possibilidade de viver muitas vidas numa só. É o grande barato dessa profissão. Eu li alguma coisa sobre aquele filme, eu estava até comentando aqui antes sobre aquele filme de Jesus que Mel Gibson? do Mel Gibson, que ele dirigiu e tal, que ele fez, e que ele mudou, assim, né? Ele se tornou uma pessoa cristã. Você acha que esse reflexo do que você vive, então, pode ser um reflexo para você? Hoje você vive de uma forma diferente depois que passou a entender um pouco mais? Porque você acaba tendo que estudar também, né? Sim. Você acha que a fé, de repente, mudou dentro de você? Ou que possa ser um pouco maior agora porque você conhece mais? Alguma coisa muda? A fé, para mim, está num lugar muito específico, que é a religioso, vamos dizer, panfletário. Eu entendo a fé num lugar de liberdade absoluta e espiritualidade ampla. Não exatamente nessa ou naquela direção doutrinária. Você separa a fé da religião. Eu acho que todo conceito ele aprisiona e ele limita. E todas as doutrinas, de alguma forma, se articulam para manipulação. É um olhar que eu tenho e eu prefiro me permitir entender a fé com amplitude. Eu não tenho o menor problema em frequentar essa ou aquela religião. Se vamos numa missa da Igreja Católica, vamos. Vamos num culto evangélico, vamos. Vamos numa reunião kardecista, vamos. Eu não tenho problema, porque a minha fé ela é independente disso. A minha relação com Deus ela é um lugar muito íntimo, pessoal. Então, eu sinto que todos esses personagens eles trazem muitas aproximações dos universos. Eu vou contar aqui para vocês em primeira mão, agora nesse processo lá do Atarshumpke, que é o rei que eu interpreto. Eu tive o desejo de procurar ler um pouco mais passagens da Bíblia. Eu nunca li regularmente, tive avós paternos evangélicos e ganhei Bíblias, né, da minha infância, mas nunca tive essa prática. E me deu agora essa vontade, não exatamente de buscar ali. Eu busco algumas coisas, mas de ler mais, de criar um pouco mais de aproximação desse conteúdo, que tem muita verdade, tem muito valor. Então, e quanto mais conhecimento, mais você consegue trazer para a sua realidade, né? No caso, sim, assim, do seu personagem. Sim, mas o que mais me atrai, Léo e Diana, são as questões humanas que os personagens trazem. Agora, quando teve essa sugestão, essa oportunidade, esse convite, olhar
o contexto que esses homens se articulavam lá. Nós estamos falando de 700, 800 a.C., de uma região ali, Síria, Damasco, Israel. Olhar como era, vamos dizer, os propósitos que moviam aquela sociedade, né, com aquelas cabeças nas lideranças de um machismo, sim, de um autoritarismo, de valores que ainda são tão presentes hoje no nosso tempo e muito se repete naquela região em termos de poder, ganância, ambições por riquezas, por territórios, ocupações de territórios. Isso me seduz e me encanta muito mais no personagem. Né? A questão que humanitariamente ele traz e propõe como reflexão e diálogo. Eu acho que a arte tem esse propósito de levantar questões para o debate público na sociedade. Principalmente porque você entrou numa época que está acontecendo tudo lá, né? Mas quando deixou de acontecer? É verdade, mas é que vem mais à tona agora. Na verdade, a mídia colocou mais, né, agora as questões da guerra e tal, e como você está atuando exatamente nessa região, entre aspas, né? Parece que foi combinado, mas não foi. Não, engraçado, acho que traz mais reflexão, né? Eu acho que isso que tem ali uma potência que serve ao nosso tempo. Eu sempre penso, uma obra artística, ela dialoga de que maneira com o seu tempo? Que seja remontar uma peça de Shakespeare que está aí há 500, 600 anos, remontar hoje para trazer que diálogos e reflexões sobre o tempo que a gente vive. Eu acho que isso é o que faz sentido. Eu acho que montar por montar ou realizar um projeto, seja ele em que direção, no audiovisual, cinema, teledramaturgia, hoje nos formatos das séries, deve ter um propósito muito bem definido em diálogo e conexão com o aqui e agora, com o hoje. Porque senão fica só mais um produto de entretenimento. É entretenimento, mas eu acho que tem que ter reflexão, aprofundamento, verticalidade no diálogo sobre essas questões. E não tem como, né, a gente assistir e não pensar, né? Eu acho que é uma coisa que vai, assim, acaba linkando, né, a situação. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso é legal pra caramba. Mas eu sei também que tem um público que é muito inebriado ali pela questão religiosa. Então, e tudo bem. Né? Meio que tem naqueles personagens, principalmente os mais emblemáticos, uma certa idolatria, uma divindade. E aí se relaciona nesse lugar, que eu acho mais horizontal, mais superficial. Né? Não sei se vão ali no diálogo um pouco mais profundo que está por trás. Mas eu, como artista, tenho a função de ir para esses lugares, né? Que muitas vezes são mais desconfortáveis. De fazer essa entrega e deixar cada um refletir até quando pode, né? Ou como pode, ou ir até o seu conhecimento para, de repente, refletir, né? E dialogar sobre, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando de uma obra artística que está no ar, que propõe uma reflexão, um diálogo público a nível nacional. Então, tem uma potência Apesar de ser de época. Sim, né? sim. Mas, então, mas o que ele fala. Porque assim, por mais que seja de época, você traz para os dias de hoje, acontece. E indo além, quando a gente pensa o quanto evoluímos como humanidade sobre o aspecto científico, tecnológico, e o quanto nós nos beneficiamos disso, nós, os seres humanos, a sociedade como um todo, mundialmente falando, vivemos mais, podemos ter hoje recursos em relação à saúde que a tecnologia nos oferece, a ciência nos apresenta uma série de conhecimentos que são determinantes justamente para uma qualidade de vida, para um tempo melhor do que foi antes. Por outro lado, aspectos íntimos, emocionais, psicológicos, da essência do humano, eles ainda são os mesmos, muito precários e primitivos. Quando nós vemos hoje aquela região ainda dialogando sobre posses, riqueza, poder, ganância, ambição, violência, autoritarismo, e a gente vai observar lá atrás a essência do humano, eu falo, para onde nós caminhamos enquanto humanidade em, sei lá, 3.000 anos?
É o que você falou, a gente evoluiu em vários aspectos, mas em outros parece que a gente regrediu, cara. Porque se a gente não evolui com o passar do tempo, para mim é uma regressão. Eu acho que andar para trás nós não andamos, mas paramos. Paramos no tempo. Isso aí. A gente não andou naquele quesito ali. A essência é sempre a mesma. Aí nós observamos hoje um sistema que nos rege, que é o capitalismo, que traz uma série de vantagens, né? E confortos. Ele não existia naquele tempo, mas ele acabou virando uma das principais ferramentas de articulação para a opressão, para a destruição em comum do semelhante. É muito louco pensar de que forma nós fomos distorcendo o nosso processo. Eu acho que tem a ver com o nosso nível, sim, de evolução e de desenvolvimento mesmo espiritual. Vamos entrar assim, numa questão mais metafísica. E o quanto nós ainda ficamos presos a questões muito primitivas nossas. E que eu acredito que aí, entrando um pouquinho na saúde mental, tem a ver com heranças emocionais, com crianças mal cuidadas, com processos muito individuais que se reverberam e se propagam, gerando caos no coletivo, sabe? Uhum. Você transitou por vários veículos, né? Até agora. TV, cinema, correto? Sim, cinema eu me experimentei menos do que eu gostaria. Eu, inclusive, tô com esse foco agora de viver mais experiências no cinema. Teatro também, teatro sim. Internet. A gente estava até falando ainda agora. Streaming. Tem algum que você gostou mais? Cinema, você já falou que... Já descobrimos que o cinema é o que ele gostaria mais. Tem uma paixão aí. Eu me apaixono por contar boas histórias e ter a oportunidade de viver bons personagens. Por tudo isso que nós já falamos até aqui, isso me dá a oportunidade de que eu me conheça mais a cada dia, me transforme a partir dessas experiências e, sem dúvida nenhuma, possa dar voz a muitas questões que são minhas através dos personagens. Eu me encanto muito, eu não sou nem um pouco resistente, saudosista ou excludente com relação aos veículos. Eu acho que o mundo vai se transformando e nós vamos nos adaptando a ele. O streaming, até pouco tempo, se a gente parar para observar, não tinha a potência que tem hoje. A pandemia deu uma acelerada ali de 10 anos em termos de... Os especialistas dizem, né? Em 1 ano nós aceleramos em 10 anos tudo que viria, os processos e tudo mais. Então, eu me identifico com todos os formatos. Até agora eu estava vendo um debate de um conteúdo falando que tem profissionais não só do audiovisual, da arte cênica, mas da música, entendendo formatos de produção da sua arte voltados para os mercados que hoje estão disponíveis. Então, são artistas entendendo como fazer músicas de 45 segundos, né, para caber dentro de formatos digitais. Ah, verdade. A gente vai fazer um vídeo, a gente se preocupa com isso, né? Porque tem que caber no, então, no formato. E aí né, você vê produtos de audiovisual sendo pensados para esse formato. Por outro lado, tem outros grandes diretores pensando e falando sobre fazer filmes de 3 horas. Eu acho que tem mercado para tudo, né? Eu sou aberto a todos eles e eu me apaixono por todos eles, se são boas histórias, bons personagens. E tudo tem a sua evolução também. Mas tem algo que você gostou mais de experimentar? Então, o cinema eu me experimentei pouco e ele tem uma particularidade de construção e de desenvolvimento que tem a sua mágica especial e eu quero me experimentar um pouco mais ali. É como se fosse uma junção do teatro com a televisão. Por que eu digo isso? O cinema, muitas vezes, ele tem os processos de ensaio e preparação, que a televisão não tem. A Record até agora disponibilizou para nós preparação para cenas e tal. Foi uma coisa nova. Nunca tinha feito isso na Globo, por exemplo. Mas o cinema ele tem esse processo de preparação para as filmagens, e as filmagens eles têm também uma velocidade mais cadenciada em relação à indústria da televisão.
que é muito veloz. O que seria esse processo de ensaio que você está falando? É o quê? 1 mês, 2 meses de preparações antes das filmagens. Na TV não tem esse tempo todo. Não, na Eu achei TV que não tivesse, tem. cara. Existem alguns processos que até hoje permitiram. Então, tiveram alguns produtos na televisão, na Globo, por exemplo, Hoje é Dia de Maria, alguns produtos que têm uma particularidade muito específica, eles disponibilizam tempo de preparação. Mas, em geral, não. A novela é mais curta, então. Não, telenovela você tem que chegar pronta. A TV você tem que chegar pronto. E É na hora. E entregar. Nós trabalhamos muito em casa. O ator trabalha em casa muito. Lendo, preparando as cenas. E a gente chega lá para entregar. O cinema ele tem essa característica. Então, isso tem me atraído muito, porque eu parei para pensar durante essas 2 décadas aí que eu venho caminhando profissionalmente no ofício. Eu vivi muito teatro e televisão paralelamente. E o cinema tive algumas experiências, mas estou bem seduzido por ele. Estou com um olhar bem fixado nessa direção. Como você faz para decorar os textos? Tem alguma coisa assim que você tem que fazer? Se você não fizer, não vai? Tem alguma tática escondida, vai? O ator sempre tem uma carta na manga, né? Depende do tempo. Então, assim... Então, vamos pensar em novela. Tipo, se tiver que ser rápido, é um jeito. Se tiver que ser uma coisa mais a longo prazo, é outro jeito? Fazer televisão é estar pronto para lidar com uma velocidade de criação que muitos atores não se adaptam. Por isso que muitos não fazem televisão e nem a televisão, às vezes, absorve excelentes atores do teatro, porque você realmente não tem aquele tempo de maturação que o teatro tem. 2, 3 meses de ensaio, aí depois a temporada, e você vai ajustando o trabalho durante a temporada. Então, assim, geralmente quando eu tenho alguma proposta de trabalho, seja na televisão, ou seja até na publicidade, ou testes, porque nós trabalhamos muito e o público não vê, que são testes, né? Produções, diretores que pedem testes para nós e eu pergunto sempre o tempo. Então, se eu tenho que entregar de hoje para amanhã, eu vou precisar lançar mão de determinadas ferramentas. Aí eu uso todos os meus recursos. Memória visual, auditiva e a própria prática da leitura e do entendimento do texto. Como é que é a memória visual? Eu uso muito a memória visual. Das letras mesmo? Como se fossem... Ou você tenta visualizar a cena? Eu faço meio que uma fotografia na minha mente daquela cena. E meio que é como se eu levasse aquele registro. Ao mesmo tempo, eu muitas vezes gravo a cena, fico ouvindo no áudio. Então, muitas vezes faço tudo junto. Tô lendo, fotografando e ouvindo. Tô no carro, tô ouvindo. Depende do tempo. Me fez lembrar quando estava para prova, às vezes. Eu escrevia. Aonde tinha lick paper, eu sabia onde tinha o lick paper. Porque eu decorava aquilo. E é um exercício. Não é dizer assim, os atores têm habilidades especiais. Eu escrevia, falava e decorava. Eu adorava quando tinha um errinho, assim, porque eu ali perto, então, eu ficava mais perfeito. Marcava mais. Marcava mais. Todos nós temos essas habilidades não sei nem se hoje em dia eu consigo fazer, mas tudo bem. Consegue. Vai lembrar do teu texto lá do lick paper, lá da 5ª série. Consegue. Não, isso já era na faculdade, calma. As pessoas falam sobre isso... Tem 10 anos só, 15, sei lá. As pessoas falam sobre isso como se nós fôssemos, assim, extraordinários. Não é treinamento. Não, porque... Todo assim, treinamento, ele gera apropriação. Mas aí você tem que tirar tudo da cabeça, né? Preocupação, coisa que tu tá pensando. Como você tira isso da cabeça? Tem alguma coisa? Tem que eliminar a tua vida pessoal ali, se tiver algum problema. Eu acho que uma das grandes riquezas Essa é difícil, hein? do trabalho do ator é exercitar e viver o aqui e agora. Quando eu estou em cena, seja no teatro, na televisão, no cinema, eu não estou pensando em nada relativo à minha vida, relacionado ao Marcos, que não seja o personagem. E na hora que você está decorando o texto, então também não. E às vezes nem tanto, porque você está ali, aquele papo, treino é treino, jogo é jogo. Né? Mas eu digo, é necessário que você esteja com a mente limpa para que você possa se apropriar absolutamente daquele processo de criação. Não é uma mágica, embora eu já tenha ouvido um pessoal da velha guarda, né? A galera lá daquela geração de Tônia Carreiro, Cleide Diácones, falando, não, eu estou em cena,
emocionadíssima aqui, porque eu acabei de perder meu neto, mas eu tô pensando que eu vou sair daqui, eu vou no supermercado comprar alface, batata, cebola para o jantar e tal. Essa galera acho que tinha uma habilidade de estar, vamos dizer, fora do aqui e agora e estar construindo tecnicamente aquele momento. E o público jamais diria que não. Eu já venho de uma geração e uma formação do teatro contemporâneo que esse exercício do aqui e agora é fundamental. E eu não vejo outra forma de estar em cena se não for 90% personagem e 10% Marcos ali manipulando aquele personagem, né? 15%. É um exercício meio que fantoche, né? O personagem tá se movendo a partir de mim e eu estou conduzindo ele, dentro de tudo que eu me apropriei na preparação, com o que foi entregue pela direção, todo o processo que construiu o caminho para que eu, naquele momento, entrasse em cena e contasse aquela história. Uma curiosidade que nem sei se cabe, mas quando você está gravando a novela, tem alguém, um diretor, alguma coisa, ou vem escrito do lado o comportamento que você tem que ter naquele momento? Ou isso vai de você que cria? Não, normalmente os roteiros vêm a localização do ambiente, se é casa, rua, o momento, se é dia, noite, tarde ou noite, e a cena em si, sem nenhuma rúbrica, que nós chamamos no teatro, sem nenhuma indicação de intenções ou caminhos, vamos dizer, emocionais e psicológicos. Em geral, não. Todo o processo de criação, ele é nosso. Uhum. Não, porque a cena agora a última cena que eu vi, que foi ele baixou a cabeça assim, matou o outro. Pareceu muito você assim no fundo, né? Seu semblante assim, eu achei super interessante. Falei, gente, que legal, né? Passa aquela coisa assim, caramba, o que ele é capaz de fazer, né? Mas aí entra o diretor artístico e o diretor de cena. Porque quando chegamos no set, existe combinam aquilo. Existe um diálogo sobre os apontamentos que o diretor entende que ele quer construir na cena. E, claro, tudo muito alinhado com o que está no roteiro. Então, tem ali a mão do diretor muito fundamental na construção do resultado final. Legal. Também. É uma criação coletiva. E tu tem que viver também ali, né? Sim. Tem que estar ali, é o que você falou, de 90% tem que estar... Sim. Entregue ali. Sim. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Eu vou fazendo meus rabiscos aqui, depois eu até me perco onde que eu estou. Mas é só para você beber água com calma, entende? É tudo... Você já teve algum personagem que você... Eu vou usar um termo fora do teu contexto, mas assim, que você vestiu tanto a camisa dele que em algum momento do teu dia a dia ele já estava inserido dentro do Marcos, na vida do Marcos, o Marcos fazendo alguma coisa, caraca, eu tô vivendo o personagem, não tô eu vivendo, eu, Marcos. Já teve algum assim isso que não passa... é meu, é do personagem. Isso não é meu, pô, isso é do personagem. Já teve algum caso? As nossas ferramentas, elas são as nossas emoções, é o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso consciente e inconsciente que nós usamos para construir o trabalho artístico. E nós estamos falando de questões humanas, tanto do personagem como nossas. Então, existe ali uma conexão e uma troca muito permanente. E é claro que muitas vezes você sai ali daquela atmosfera impregnado pelo que você viveu. É importante entender que aquilo não é teu, foi usado como uma atividade profissional, exercício e atividade que você desenvolveu ali artística e você deixa lá. Até um jeito de falar nada? Tipo... Não. Bordão, depois fala que não é máquina, tá vendo? Não é máquina. Não. É porque assim, eu acho que muitos atores têm uma trajetória sem uma formação acadêmica, uma base. Não tem muita regra. Uhum. Mas eu acho que é fundamental. Porque você entender isso dentro de um processo de formação, 4 anos dentro de uma academia ou dentro de uma companhia de teatro, trabalhando diariamente, regularmente, se investigando, se conhecendo, se descobrindo como agente da arte, né? A serviço da arte, é fundamental para você entender esse caminho de ida e de volta, de entrar e de sair desses lugares. Porque senão você se desorganiza mais do que deveria.
nós nos desorganizamos, por isso que os processos terapêuticos são fundamentais, principalmente depois de trabalhos muito complexos e que você vai em determinados lugares de sombra muito dolorosos e você precisa se disponibilizar para construir aquilo ali a partir de você. Aquele personagem, aquela vida se recria a partir de você. Então, em geral, é preciso que a gente... Se nós, diante das questões da vida, precisamos buscar esses reequilíbrios permanentemente, o mundo é cada vez mais desafiador hoje, ainda mais quando você fica ali 3, 4, 6 meses, 8 meses, vivendo um personagem denso, conflitante, que te traz muitos embates com você mesmo, te expõe em situações que você nunca imaginou, te faz realizar coisas que você jamais pensou. Então, é doído, é sofrido. E eu não lembro assim, de nenhum personagem que tenha me desorganizado a nível de eu não conseguir entender que ele precisava ficar ali. Eu acho que eu sempre fui... mas talvez devido ao que você falou, né? Da tua formação, toda a estrutura que você construiu com o passar do tempo, de estudo e tal, você sabe ligar no momento que é para ligar e desligar e sair. Opa, aqui eu sigo minha vida e acabou, né? É virar uma chavezinha. É isso aí. Eu agradeço muito aos mestres que eu tive, todos eles foram incríveis assim na minha jornada, porque em cada momento da minha trajetória, e os que tenho ainda, né, que continuo encontrando profissionalmente, são cada vez mais determinantes para que a apropriação do Marcos ator se estabeleça, né, a cada desafio. É verdade que uma cena pequena leva horas para ser gravada? Sim, depende. Mas, em geral, são muitos fatores ali artisticamente que precisam estar em comunhão, né? Além do trabalho dos atores, tem iluminação, tem o áudio, tem muitas vezes questões externas que interferem na cena. Então, a luz, por exemplo, se você está gravando um entardecer e você tem questões técnicas que você perde aquele entardecer, você não tem como dar sequência numa cena no início da noite, porque você já perdeu a continuidade daquilo que está sendo construído. Então, são vários fatores que envolvem a criação, estou falando do audiovisual. Então, às vezes um pouquinho mais estendido. Outras, às vezes, são muito rápidas. Cerca de quê? 1 hora? Depende, Diana. Não tem muito uma bula. Mas, por exemplo, cenas de batalha, de enfrentamento, de ação. Já fiz muitas cenas de ação na Record, que tem efeitos especiais, explosões, tiro. Elas são mais complexas. Envolvem muitos elementos que precisam estar extremamente ali em sintonia para construir o trabalho. Então, para você ter uma ideia, se uma cena de tiro, o profissional do efeito especial se dispara antes da ação, né, você cria uma dissonância ali então precisa refazer, aí você tem que trocar blusa, refazer o aparato do... Não é só voltar a cena, né? Não, você tem que... Aquela camisa já estourou, o sangue já escorreu, você tem que tirar aquela camisa, trocar aquela camisa, desfazer todo o processo de efeito especial. Enfim, então, são vários aspectos. Às vezes a cena dá tudo certo, tá perfeita, mas aí deu um probleminha no áudio. Às vezes passou um avião na hora. Enfim, são coisas que não estão no nosso controle. E isso vai estendendo. Uma cena como essa tem muita tensão? Qual? Nesse exemplo que você... de guerra ou de... tem um número maior de pessoas participando, porque eu acho que quanto menor... Mais fácil. Menos difícil, né? Eu acho que nada é fácil para ator, cara. Para mim é tudo difícil. Então, em geral é mais tensa. É mais tensa, né? As cenas são mais tensas. Porque você tá ali com 30 atores, personagens ali. Pô, de repente você deu um passo que não deveria na hora H. Aí, pô, acho que parece que todo mundo vai olhar para você... Mas o diretor, ele tem um papel fundamental na condução desse set, quando eles são sets um pouco mais trabalhosos, que envolvem muitos atores, figurantes, ações simultâneas. Então, eu acho que o diretor, tendo essa sensibilidade de conduzir, e tem muitos profissionais excelentes nesse caminho, é o que faz toda a diferença.
É porque a gente É olha muito tudo, trabalhoso, a gente né? olha o pronto, né? O pronto é lindo, né? Maravilhoso e tal, mas para fazer aquela sequência toda ali, é igual você colocou, a gravação é no final da tarde. Não conseguiu gravar. E aí, remarca para um outro dia, aí você depende do tempo, tá, né? Bom igual estava no dia de hoje, de não tá chovendo, tá sol. E pra gente, quando olha a cena na TV ou num filme, alguma coisa, a gente vê tudo perfeitinho, não muda nada, né? A gente vê aquela sequência. Mas aí já atrasa calendário, que provavelmente teria que gravar hoje, já porque amanhã já é outra gravação. Então, Mas deixa eu te perguntar, com essa evolução toda que ele está falando de questão Tempo. de tecnologia mesmo, diminuíram o número de pessoas, não? Porque antigamente, eu acho, né, na minha cabeça, que eram muitos figurantes. Guerra, Fazer por uma exemplo. uma cena de guerra. É. E Tem- hoje em dia você não precisa tanto assim, porque você tem um computador lá para fazer. Ou eu tô... Tem muita coisa Enganada. que resolve na pós-produção, sim. Não precisa mais de tanta gente, de tantos... Então, Ou, depende. depende da concepção daquela obra, né? Quando você quer ter um realismo mais presente, depende da forma como a direção artística está pensando em contar aquela história. Se você quer ter câmeras ali entre os personagens, mostrando reações. Porque você quando precisa de ter. repente, uma de cima, assim... Quando aí- você tem um geralzão só, né? Você não precisa, de repente, você pode resolver na pós-produção. Então, vai muito do propósito da direção artística e da forma que quer contar aquela história. ô Marcos, gravar na rua é mais difícil do que dentro do estúdio? Tudo que envolve elementos que estão fora do nosso controle são mais trabalhosos e nós estamos ali vulneráveis. Então, a rua, geralmente, tudo pode acontecer. Tu vai preparado para tudo, né? Tá gravando e o cara tá te chamando. Ei, Não, existe uma estrutura onde... Aqui tem muito isso, né? Copacabana. na Tem. praia tem um Fecham, monte, cara. Existe uma estrutura onde eles minimamente cuidam do entorno. Mas não dá para ter controle de tudo. Eles fecham tudo. Não dá para ter controle do cara que tá na janela do apartamento dele, da casa dele. A gente não Aqui consegue na nem Ari chegar em Saldanha, casa. vira e mexe, eles fecham ali para gravar nos barzinhos ali, no Bascopa. Mas Vira e mexe tem ação Ali ali. também no hotel. o estúdio é muito mais confortável e protegido nesse sentido. Mas é mais barato, eu acho mais barato. Então, eu te fiz Deve essa ser legal pergunta mesmo. pensando, sabe em quê? Porque assim, ó, quando eu sou leigo, tá? Não entendo nada sobre. Ele já percebeu que nós somos leigos. Pelas minhas perguntas aqui de curiosidade. Não, eu acho que vocês estão bem atentos ao universo da televisão. Menos. Mas assim, ó, quando eu vejo a novela, por exemplo, a gravação de uma novela, e você colocou aí algo que eu não sabia, que quando se compara a gravação de uma novela com o cinema, a novela ela é mais dinâmica, a gravação, até porque eu acho que a entrega ela já tem um início e um fim. Então, assim, você não dá para... Um cinema você consegue jogar o lançamento mais para frente. Talvez uma novela não, você já tem aquela data, então você tem que... Quando eu vejo a gravação de uma novela que é intensa, Leonardo, eu acho que eu não ficaria muito encantado com a novela. Primeiro por ser uma gravação, o alcance dela é muito maior, óbvio, né? Se eu for comparar a novela com teatro. Eu gravo uma novela hoje, passei na TV aberta hoje, cara, milhares de pessoas vão visualizar. Um teatro, se eu for fazer uma peça aqui em Copacabana, somente aqueles que vão até Copacabana. Então, assim... Mas, cara, eu acho que o teatro ele é tão fascinante porque, primeiro, o teatro ele tem a resposta imediata do público. O público que está ali, ele realmente está ali para te ver. Já é outra. A novela não. A novela, pô, tem um monte de ator, eu posso querer assistir a novela por um quesito ali qualquer. O teatro, se eu tivesse que prazer de escolher algum desses, eu acho que eu iria, cara, direto no teatro. Primeiro que eu acho que o teatro você consegue improvisar. Ou não? Sim. Eu acho Tô falando que são, muita besteira? Agora eu Não, vou dar não. a minha opinião. Eu acho que são prazeres diferentes. Ah, mas o teatro é ao vivão, cara. Aquela parada do público tá ali, tu sente o calor e tu fala uma asneira e, caraca, falei, às vezes tem alguém lá rindo e tu, pô, vai naquela... A novela parece que é tudo muito cronometrado, né? Você passa pra cá, E fala você, né? ali. O que você acha? Que eu já falei, falou. Eu penso que o teatro ele nem entra nessa seara de comparações. O teatro é a escola do ator. É o lugar onde nós temos total propriedade sobre o exercício do nosso ofício, o ator. Quando toca o terceiro sinal, apaga a luz e começa o espetáculo, a cena e o tempo tá na minha mão enquanto ator. Eu conduzo para onde vocês vão olhar,
eu conduzo para onde as emoções de vocês vão caminhar, quer dizer, pelo menos tentamos, né? Aqueles que estão disponíveis, que vão ali. Mas você consegue adaptar-se também, né? Sim, tipo assim, eu acho que as comparações sim, hoje, em termos de produtos e veículos, eles vêm muito nos formatos audiovisuais, que vêm lá atrás com o cinema tendo, vamos dizer, a matriz, que depois se desdobra num outro formato que é a televisão, e que hoje vem se desdobrando no streaming, nos outros formatos curtos, etc, etc. Então, a novela ela tem essa velocidade, porque você pensa, 160 capítulos. Cada capítulo tem ali, vamos dizer, 45, 50 minutos, 1 hora, vamos botar 1 hora. É praticamente um longa-metragem por dia que você produz. Né? Isso em escalas industriais em que você constrói frentes. Então, você não grava hoje para ir ao ar amanhã. Então, você precisa produzir, muitas vezes, 2, 3 longas-metragens. A Rede Globo faz isso, com o nível de produtos que produz simultaneamente, que é absolutamente desumano e enlouquecedor. Então, essa velocidade, ela não é a velocidade que você vai produzir, gestar, desenvolver e realizar uma obra de cinema que seja ali um filme de 1h30, 2 horas, que você se prepara 1, 2 meses, filma 2 meses, 3 meses, depois tem ali 1 ano de pós-produção, finalização, até o lançamento, até chegar ao público. Enfim, são formatos diferentes de realização. Você falou isso, eu lembrei do Sai de Baixo, quando foi para televisão. Era ao vivo. Né? As pessoas gostavam muito, porque era formato de teatro e, tipo assim, o mais engraçado era quando eles erravam, né? Tinha uma metalinguagem ali que é muito legal, né? Também, teatro filmado, então era muito interessante. Um teatro filmado. Então, assim, muito legal. Eu acho que o teatro ele não pode entrar nesse caminho da comparação, porque é um lugar único e vai sempre existir, ele nunca vai deixar de existir. Enquanto tiver um ator em cena, no palco, interpretando o texto, e 1, 2 espectadores, vocês 3 aqui, o teatro está acontecendo. Isso vem desde que o homem saiu do coro lá na Grécia e começou a recitar individualmente. Ali nasce o teatro, né? Tendo o Thespis, seu primeiro, conhecido como primeiro ator, que até então o homem só se manifestava coletivamente no coro. Todas as falas elas eram coletivas, e quando ele sai e declama e fala individualmente, e o público acompanha e vive aquela experiência com ele, a partir dali o teatro começa a existir, na Grécia Antiga. Isso nunca vai deixar de existir. O mundo pode fazer a reviravolta que for, tecnologicamente, na direção que for. Nós vamos ter robôs aqui conversando com a gente. Já tem, né? Você vai em restaurante, vem ali o garçom que é robô, fala contigo e tal. Mas o teatro nunca vai deixar de existir. Agora, vão ser sempre, eu acredito, os perfumes nos pequenos frascos, cada vez mais, falando para um público que busca um outro nível de experiência, um outro olhar para a conexão humana. E muito legal, depois da pandemia, ver que o público saiu sedento, né? As salas de espetáculos estão cheias, as pessoas estão querendo viver a experiência presencial. Porque é maneiro demais. É muito bom. Cara. Eu tenho 1 ano e pouco que eu não estou no palco. Confesso que é desconfortável, mas eu entendo que tudo tem o seu processo. Eu estou no processo de reorganizar um outro projeto. Eu venho trabalhando em projetos autorais nos últimos anos. Então... E às vezes precisa de uns espaços mais largos, né? Não que não seja, mas eu acho que a maioria começa com teatro, né? É o ideal. Mas tem muita gente que começa no audiovisual. Hoje, então, a galera começa na internet. É verdade. É verdade. Acho que tem para tudo. É verdade. Mas hoje mudou. Mas eu acredito que a forma de ingresso, né? Nem não todos é só que teatro. nem todos que trabalham na internet são atores. Sim. Né? Pior que as pessoas porque o buraco é bem isso, mais né? embaixo. O buraco é bem mais embaixo. Já vi pessoas bem ruins que são influencers na internet, se desenvolvem super bem, mas para atuar... Mas tem uma galera também que sai da internet e vai para o audiovisual e super entrega bem. Verdade. Nós vemos aí recentemente, né, cantores e personalidades da internet que foram para produtos de ponta e entregaram. A comunicação e a expressão artística ela é muito inerente à condição humana.
Então, eu acredito que para determinados trabalhos, se você for bem conduzido, você realiza. Você consegue construir um caminho que é satisfatório. E vem cá, como começou a sua trajetória? Como você achou assim, não, você é ator? Uma loucura, eu nunca pensei aquela coisa, desde criança, nada, nunca imaginei que seria. Você queria ser o quê quando criança, você sabe? Lembra? Eu me envolvi com um esporte muito novo, fui atleta profissional de bodyboard, né? Me apaixonei por aquilo e sonhei como todo garoto, realizei meus sonhos, competi no Brasil, fora do Brasil, fui para o Havaí em 3 temporadas. E até um momento que com 23 ali eu entendi que o meu ciclo tinha encerrado e eu tive uma proposta de trabalhar no canal de vendas Shoptime. Lembra? Lembro. No programa de vendas de aparelho de ginástica e musculação. Ah, é? Tu trabalhou lá? Personal training. E aí, na ocasião, eu falei, bom, como assim? Não, você vai estar aqui mostrando os produtos, a gente vai bater um papo, falar dos produtos. Como você tem uma história como atleta, você já esteve aqui várias vezes, então acho que vai ser super tranquilo. Falei, pô, legal, vamos lá. Aí eu falei, bem, eu tenho que buscar um curso para eu entender esse universo, câmeras e estúdio, fios, porque isso é totalmente estranho para mim. Me matriculei num curso da Sininha de Paula. Tava na praia, né? Foi para um estúdio. Estudava administração de empresas também. Tinha também ali tive negócios paralelos, né? Eu tive uma loja de roupas. Vivia também um pouco esse ambiente, vamos dizer, administrativo, né? Um pouco formalzinho. E aí eu me matriculei no curso da Sininha de Paula, aqui no Teatro Princesa Isabel, na época, entendendo que eu ia chegar e ter noções de câmera e tudo mais. Cheguei lá, texto, cena, tinha um grupo muito legal, uma turma bacana. E aí eu comecei a olhar aquela história como assim, eu ser um outro alguém que não sou eu, falar uma coisa que eu não diria, mas eu vou dizer de verdade. Mas eu vou dizer de verdade. E você é uma outra pessoa que não é você e eu vou me relacionar com você como não sendo você e eu não sendo eu e a gente vivendo isso de verdade. Pô, que barato essa onda, gostei disso, achei interessante. Aí, a partir dali eu saí e falei pro meu pai, eu quero fazer uma escola de formação. Porque eu sempre tive, acho que meio que esse olhar cartesiano. Eu falei, eu não sei, eu preciso aprender. Se amanhã eu entrar se eu tiver na cabeça de que vou entender sobre eletricidade, eu vou fazer um curso técnico, né? Eu não vou ser o aventureiro. Eu tenho esse princípio. Eu não vou tomar choque pra caramba para entender melhor sobre eletricidade. Eu vou aprender. E aí fui fazer escola de formação de atores ali em 2001. E aí já cheguei com uma experiência super impactante. Na época, a nossa diretora Itala Nandi trouxe uma proposta muito ousada para uma turma de primeiro período. E já fizemos logo uma apresentação no primeiro semestre e já me arrebatou num lugar muito potente. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Até então, eu achava que eu seria atleta até onde desse, depois seria um administrador de uma loja, teria o meu negócio, como muitos na área. E aí, enfim, minha tia falou para minha mãe assim, mas o Marcos não podia escolher uma coisa mais fácil, não? E aí, eu sempre fui aquele que fazia as escolhas menos prováveis, eu sempre... Tem irmãos? Por parte de pai, eu tenho 2. Mas sou filho único por parte de mãe. Aí a gente enfrenta todas aquelas resistências que se enfrentou normalmente a minha geração, sobre teorias mais padrões, convencionais, do caminho que deve seguir. Aquelas verdades que não são verdades nenhuma, são mentiras que colocam na cabeça dos nossos pais. Né? E aí você resolveu investir e trabalhar no que você gosta. E aí eu já no período... E nunca trabalhou com administração? Trabalhei, tive minhas crises. Aí logo depois eu já... Não, Faz parte. Não, porque com 1 ano e pouco eu já um ano de escola de teatro eu já fui fazer meu primeiro espetáculo semiprofissional. Então eu estudava à tarde e ensaiava à noite no Teatro Galeria, ali no Flamengo. Aí participei de uma primeira montagem com a direção do Paulo Afonso de Lima, um espetáculo musical que foi o único que eu fiz até hoje, musical, curioso. E aí vim no processo, me formei, aí segui na graduação. E aí aquele papo, nós temos uma formação cartesiana convencional que a gente acredita que vai sair da formação da faculdade e vai se inserir no mercado e vai, né, conseguir um salário, e vai, aquela vida planejada que não tem nada de planejada, porque a realidade não é assim.
E aí a família pressionando, e a vida do ator não é nada previsível. E eu tinha a formação como administrador, e aí nas minhas crises, né, sem grana e tal, eu fui trabalhar com administração na época na indústria de material plástico. Mas você conciliava os dois, não? Então, eu tranquei a faculdade, fui trabalhar e depois fui entender, né? Tranquei, estava tipo, faltando 2, 3 meses para a graduação, já estava na montagem final. Eu consegui ficar 7 meses e meio porque eles não quiseram me mandar embora. Porque eu, com 2, 3 meses, eu falei, isso aqui não é meu lugar. E as pessoas falavam lá dentro para mim, isso aqui não é teu lugar, cara. O que você tá fazendo aqui, velho? Sabe, eu já comecei a pedir para ser mandado embora, eles não queriam me mandar embora. Depois de 7 meses e meio, eles me mandaram embora. Você convenceu, né? Eu saí fazendo festa. Eu lembro que eu namorava uma menina na época e a minha cunhada, naquela ocasião, falou, mas você foi mandado embora, você está fazendo festa. Eu falei, mas essa liberdade de eu poder voltar para o caminho que eu sei que é o meu caminho, isso não tem preço. Estou feliz demais. Eu não deveria nem ter dado aquele passo lá atrás. Que no fundo, tudo é processo de aprendizado para o nosso crescimento. Mas esses 7 meses e meio foi o que a gente falou do retrocesso. De alguma forma, eu fiquei parado no tempo ali, eu deixei de avançar, né? Então, eu tive que retomar minha graduação, terminar a graduação, enfim. Mas tudo vale. E que bom você se descobriu logo também, né? Porque às vezes a pessoa leva um tempo para descobrir o que realmente quer, o que realmente gosta, o trabalho que quer fazer, o que gosta. E eu creio que tudo é aprendizado também, cara. Total. Experiência. Total. Não parou no tempo, não. É porque tu teve que passar por aquilo ali para poder dar valor a alguma coisa mais à frente, talvez. Digo que você tem que voltar e retomar e pegar de novo a passada. Mas eu até, desdizendo um pouco o que eu falei antes, se teve um momento na minha vida que eu fiz algo que não fazia sentido para mim, que eu fui totalmente pressionado por uma questão social, familiar, foram esses 7 meses e meio que eu fui lá bater cartão de 8 às 5. Nada contra bater cartão. Adoro bater cartão. Lá na Globo bati muito cartão, adoro. Mas fazendo aquilo que faz sentido para mim. E que é o meu propósito. Mas é um processo que você precisou viver para você ter certeza absoluta que não é. Total. Não é a tua praia, não é aquilo dali. Talvez lá na frente você pudesse, será que se fosse assim? Exatamente. Agora você já sabe que não. Exatamente. A gente descobre na vida que em várias situações existe um processo que cada um tem que passar, né? Seja numa profissão aqui, outra ali. Talvez você tenha vários, né, para poder passar para a gente, porque são 20 anos aí de estrada, né, na profissão. De resistência. É um processo longo, né? Porque eu digo que o caminho do ator, né, ele é muito desafiador a cada dia. A dona Fernanda Montenegro diz, e todo mundo conhece essa fala dela, quando as pessoas perguntam qual o conselho que você daria para um jovem ator, ela diz, primeiro, desista. Segundo, desista. Terceiro, desista. Se você não conseguir viver sem aquilo, se você não conseguir dormir, boa sorte. Porque é uma profissão que se estrutura sob bases que muitas vezes não são mercadológicas. Você precisa ter o teu caminho como artista, como criador. Para o público querer te assistir no espetáculo, você tem que construir valor agregado sobre o teu ofício, né? Ou então... E não é fácil. Então, esse lugar, ele muitas vezes não está relacionado a um formato convencional de empregabilidade, de segurança, muito pelo contrário. Você acha que a internet contribuiu para o artista nesse ponto? Porque antes, para alguém te ver, né, era necessário você estar num palco, você estar... de repente, num processo com mais destaque, e hoje a internet ela abre um pouco isso, você não acha? A tecnologia, ela favoreceu muito e, como tudo na vida, tem um lado positivo e negativo. Hoje, todos nós temos um canal na nossa mão, um canal mundial. Não é um canal nacional, é um canal mundial. Hoje, todos nós, à medida que pegamos o nosso telefone, nós temos um canal que nós criamos a nossa programação. Como uma rede de televisão cria a sua programação e se comunica com o seu público. Passando para a questão técnica, vamos dizer, do trabalho do ator, todos nós podemos hoje, com uma câmera, fazer um filme curto, de 10 minutos, de 15, de 20. É uma ótima saída para quem ficou com boa sorte, né? Pois é. Então, assim, nós trabalhamos muito remotamente hoje, fazemos muitos testes por telefone celular, que são os self-testes, que não é tão confortável quanto você estar num estúdio.
com câmera, com estrutura, fazendo aquele trabalho. Então, assim, sem dúvidas, a internet, a tecnologia, hoje dá muito mais oportunidades de você se mostrar e mostrar o teu trabalho. Por outro lado, é muito desafiador, porque você precisa, primeiro, aquele princípio básico, entender o que você quer comunicar, por que você quer comunicar, para quem, de que forma. Então, para isso, você precisa ter uma formação e um entendimento mínimo do teu ofício, do teu caminho, das linguagens. E aí, a internet hoje, eu acredito que nós temos aí muita gente falando muita coisa e tem muito lixo rodando na rede. O que você consegue filtrar, que tem valor agregado, que tem propriedade naquele que realiza, é uma peneira, um funil bem apertadinho. Então, tem os dois lados, o lado positivo e o nem tanto, mas é o mundo como é e a forma como a gente caminha. A vida é assim, né? Existem coisas boas e ruins. Sim. Aí cabe a cada um também selecionar o que quer consumir, vamos dizer assim. Ô Marcos, só voltando lá nos 20 anos lá. Qual é o maior processo que você viveu na tua trajetória? Ou que você vive hoje, dentro da tua carreira? É o processo do autoconhecimento, que eu acho que não é um privilégio, é uma particularidade minha. Eu acho que todos nós estamos cada vez mais nos atentando para esse caminho e necessidade. Acho que quanto mais o mundo vai nos colocando em encruzilhadas, em conflitos, em questões ali que nos desafiam, nós vamos precisando cada vez mais olhar para esse nosso processo íntimo, pessoal, e que é vertical assim, em relação à nossa existência, ao entendimento sobre nós minimamente, né? Lidar com as nossas emoções, com a forma como a gente lida com pensamentos, sentimentos, ações, palavras, falas, as trocas em geral. Então, eu vejo cada vez mais se falando sobre autoconhecimento, com pessoas com mais propriedade, menos propriedade. Acho que isso hoje é a grande riqueza que a tecnologia nos traz a nível global, porque eu acredito que existe o despertar de muitas pessoas nas direções que realmente são essenciais da condição humana, da nossa existência, e uma percepção sobre toda uma parafernália que nos cerca, que muitas vezes são ilusórias, que não são o princípio e as razões pelas quais nós estamos aqui. Pode parecer um papo meio, vamos dizer, religioso, mas não tem relação nenhuma com isso. É realmente entender que vivemos num mundo material, usamos toda a matéria como ferramentas para vivermos melhor, mas o nosso princípio é para o nosso entendimento e desenvolvimento como indivíduos melhores a cada dia. Primeiro de tudo, melhores com nós mesmos, porque muitas vezes somos implacáveis e somos os nossos principais carrascos. E depois com tudo à nossa volta. Então, assim, eu acho que esse princípio é o que, para mim, é o mais desafiador, me confronta e tem total relação com o que eu faço, principalmente porque trabalho com questões humanas e falo do ser humano, interpreto questões humanas, tanto para o meu entendimento quanto para a entrega enquanto resultado de trabalho artístico. Você sempre teve esse entendimento? Porque, assim, para mim, isso veio muito forte em 2020. Eu acho que eu vivia muito no automático, fazendo várias coisas, e quando tudo parou, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção em mim, no que eu estava fazendo, no reflexo que eu tinha com as pessoas. Você acha que esse start pode ter vindo nessa época ou você sempre pensou dessa forma, assim? De alguma forma, eu sempre questionei um pouco o contexto como um todo. Por isso, eu nunca me entendi me enquadrando em padrões, em formatos. Isso eu não sei te dizer de onde eu trago, porque eu, desde criança, eu questiono algumas coisas e tudo mais. A partir desse meu processo de estudo da arte da cena, do ser humano, a partir dos personagens, das minhas ferramentas para construir esse trabalho, entregar
essa condição dos meus sentimentos, emoções, né, da minha matéria-prima para a construção do meu trabalho, mais eu fui indo em direções de olhar para mim e buscar referências, né, filósofos, e ir me aproximando dessas teorias. Então tem a ver mais que com a nos sua confrontam. profissão. Então, mas de um tempo para cá, claro, você pontua com 2020 foi porque foi muito Forte. emblemático. Inclusive, falando sobre um outro tema que eu comecei a me aproximar durante a pandemia, nós vivemos uma transição de eras. E é falado pela astrologia, é falado por determinadas linhas científicas de estudos. O mundo está passando por uma transformação que começou em 2012, que é a tal da transição da era de peixes para a era de aquário, se não me engano. A era do ter para o ser. Então, toda a trajetória da humanidade até então foi naquela do homem entender o seu poder de construir, né? Construir castelos, o poder de realizar materialmente. E de agora para frente, de 12 para cá, 2012 para cá, nós viemos num processo que é de se entender como ser essencialmente e não exatamente como o princípio de você ter para ser, né? Ou seja, você não é o que você tem, você não é as tuas posses, as tuas propriedades, quem é o ser humano que se define a partir de você, a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o teu ofício, com a sociedade, com o coletivo, para que isso possa se desdobrar e frutificar no seu ter, né? Como uma contrapartida, uma consequência. Então, eu acho que já vem num processo ali... Estou viajando muito para vocês? Não. A gente vem num processo já global. Eu acho que é uma coisa assim... Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que é um pouco mais de maturidade, talvez, não? Não sei se todo mundo atinge essa maturidade. Também, mas eu acho que... Então, eu acho que nós estamos sendo convidados na marra. Entendo. Pelo universo, por Deus... pela sabedoria. Eu acho que foi acelerado isso, cara. Pela sabedoria que a gente não alcança a amadurecermos. Enquanto indivíduos, enquanto humanidade. Acho que isso sim. Então, acho que vem... A pandemia não foi ao acaso. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então, assim, tem um propósito que a gente não alcança, de uma inteligência que... Não vamos nem tentar explicar. A gente não alcança. Que reorganizou as coisas ali para que novas diretrizes, novas percepções, novos frutos pudessem nascer. E nasceram. E o mundo mudou muito. Mudou. Muito de 4 anos para cá. Então, poderia ter mudado muito mais. Eu estava super otimista, achando que as coisas seriam mais impactantes. Eu também achei. Porque tem algumas pessoas que parece que esqueceram. Eu fazia lives... E não mudaram com aquilo. Não, mudaram. Mas já mudaram de novo também. Eu achei também que ia ser mais impactante. Eu falava nas lives que eu fiz com psicólogos, psicoterapeutas, eles falavam, não, Marcos, estudiosos da mente humana, né? Não, vai sair igual ou pior. Eu queria ter esse teu otimismo. Eu falei... Inocente. Essa tua inocência. Eu também achei. Enfim, Mas sabe o que acontece também? Assim, você é um cara que parece, né? Que tem uma memória muito boa. Porque tudo que você fala, você coloca a data, ano, mês, o dia. Cara, eu não consigo... Eu não tenho 1/3 disso. Então, assim, eu vou falar do brasileiro porque a gente convive aqui no nosso país. Então, o brasileiro em si, se você perguntar... Eu ia falar de eleição, em quem ele votou na eleição há 2 anos, talvez ele vai lembrar de um ou outro. Mas se eu for perguntar para ele, cara, o que você comeu na quinta-feira passada, eu acho que ele não vai lembrar, cara. Então, por essa falta, talvez, de memória, a gente acaba perdendo um pouco o time do que foi uma pandemia. Talvez se a pandemia tivesse te marcado, não você no caso, mas tivesse marcado algumas dessas pessoas que já mudaram e mudaram novamente, tipo, não aconteceu nada, com a perda de alguém, bem grudadinho nela, talvez ela teria um espaço maior de mudança. Tô viajando não, né? Não, mas eu acho que tem muito mais a ver com nos libertarmos de crenças, de entendimentos da vida, de como nós estamos aqui,
do que exatamente com eventos impactantes. Porque a própria dor da perda ela vai sendo amortizada. Acho que passa por um processo muito de se entender, de se perceber no mundo. E acho que isso é irreversível. Eu acho que daqui as coisas só vão cada vez mais serem iluminadas. Inclusive, dizem que essa era é a era onde nada vai ficar debaixo do tapete. Tudo vai ser elucidado, né? Vão ser lançadas luzes para que as coisas sejam reveladas. E viemos em processo de revelação. E aí algumas pessoas dizem que isso está na Bíblia. Eu acredito que tem muita coisa lá, sim. Enfim, em parábolas, que a gente precisa entender. Cara, eu descobri que muita coisa tem na Bíblia. Tem, eu acho que Quase tem tudo, tudo ali. viu? Eu acho que tem tudo ali. Você começa ali sobre tudo. a Torre de Babel. É o que você estava falando agora, né? Você traz para a vida real, é uma mudança, é totalmente ali de... Eu acho que tem tudo. Construir, ter. Falei que tenho o interesse de me aproximar um pouco mais da leitura da Bíblia, só que eu sempre tive dificuldades, porque primeiro que é uma leitura complexa, parábolas, e segundo que de alguma forma... Às vezes é difícil de entender. E aí quando eles começam lá, é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, tu já vai se perdendo. Aí você fica, meu Deus, deixa eu prestar mais atenção. Mas de alguma forma eu comecei a questionar a questão da mão do homem ali, né? Você acha que a Bíblia não houve nenhum tipo de alteração durante, sei lá, esses mais de 2000 anos? Tipo assim, o homem interfere. Existem histórias fundamentais da existência de Jesus, eu não tenho dúvidas sobre isso, mas o quanto o homem coloca ali mais um detalhe, mais uma passagem, né? Ao longo dos tempos, o quanto a Bíblia... própria tradução já pode mudar total sentido, né? Então, às vezes, eu acho que ler é sempre importante, mas com um distanciamento para interpretar, né? Então, mas aí, no meu ponto de vista, entra a fé. Sim. Que eu tenho uma mudança de fé e religião que há 8 anos, talvez, eu não tinha. Para mim, a minha fé estava dentro da minha religião. Hoje não. Hoje eu não tenho religião. Não sigo religião. Sim. Eu sigo uma linha que eu acredito, na minha visão, que é a correta. E que para mim é correto. Mas eu tenho a minha fé. Então, tem coisas que a gente não tem inteligência suficiente para poder entender tudo nesse mundo. Não. É uma distância muito grande. Tem coisas que eu fico... Eu acho que nem para entender 1/3 da existência. Sim, não dá. Não dá. Aí a gente tem que colocar a fé, não tem jeito. Né? Porque, na verdade, eu acho que o nosso grande propósito nessa existência é se entender um pouquinho mais. Porque entender a dimensão do humano também nós não vamos conseguir. Mas nos entendermos para a gente minimamente chegar ao final da nossa trajetória e falar, poxa, eu consegui sair dali, passar por aqui, crescer ali, me tornar melhor e saio dessa jornada melhor do que eu cheguei. Eu acho que esse é o grande lance da nossa existência. É complexo demais, né? Mas é olhar para dentro, não é olhar para fora. Que a gente começa a viajar também, a falar... É olhar para dentro, não é olhar para fora e se libertar de muitas crenças que são criadas. Eu já frequentei igreja evangélica, lá atrás. Aí fui lá, fui batizado. Eu me converti, mas não me converti. Mas eu queria converter todo mundo que estava ao meu redor. Aí alguns colegas falavam assim, pô, cara, mas você é assim, quer que eu siga? Pô, mas eu demorei a entender. Eu falei, cara, como é que eu mudo alguém se eu não sou o parâmetro para essa pessoa olhar para mim e querer mudança? Aí eu, cara, entrei em choque com isso. Não cheguei a fazer terapia, mas precisava. Eu falei, cara, como é que eu mudo alguém que eu mesmo... Tudo bem, eu melhorei, como pessoa evoluí, né? Mas eu não sou essa mudança toda plena, que nem a Bíblia diz sobre, né? Não sou isso. E como é que eu quero mudar alguém que está ao meu redor, principalmente pai e mãe, cara, que não seguiam, né, essa linha? E aí gerava conflito interno dentro de casa, eu morava com eles. Como é que tu tá com a Bíblia embaixo do braço, tu tá aqui, fala um palavrão aqui, tu, sabe, é estressado ali com outra coisa. E eu demorei a entender. Hoje eu não tenho religião e sim, tenho a minha linha, meu princípio, que eu passo para os meus filhos, mas eu já foco muito mais na minha fé. E no teu processo de... E não julgo, cara, quem tá na igreja, quem não tá na igreja, quem tá em alguma outra... Cada um na sua.
Mas é o que você falou, é o autoconhecimento, é o interno, de eu me conhecer melhor, de eu saber aonde eu posso ir, o que eu tenho que fazer, do que eu posso fazer para melhorar. Se eu for fazer... tem várias situações da vida hoje que eu não faço, que eu fazia há 5 anos atrás. Se alguém chegar para mim e falar mal de você, por exemplo, eu sou teu amigo, eu vou comprar barulho com o cara, eu vou brigar com o cara, eu vou chegar para você e vou... Cara, hoje eu vou tentar entender o porquê que ele fala. Porque tem a verdade dele, vai ter a sua, e tem a verdade que eu não vou saber também. Sim, sim. E aí, às vezes, você se envolve, daqui a pouquinho você tá bem com o cara e eu tô mal contigo e mal com... Não é, tá passando pano. Não. Eu só não vou tomar partido de algo que eu não tenho total conhecimento. Eu sou cristã diferente. e prefiro seguir a Bíblia, independente se teve alguma mudança. Eu acho que... Então, mas aí entra a fé. Se porque teve se você alguma for mudança, não vai ter uma mudança na essência, no grande... Não, a essência tá lá. Eu a também essência acho. tá lá. também Por acho. isso Eu que eu... prefiro seguir a Bíblia do que seguir alguma outra doutrina. Então, é isso aí, é questão de fé mesmo. Porque se for por religião, a religião ela te aprisiona. Exato. Esquece qualquer Mas religião. a religião também te liberta. Ok, mas... Porque, Não. às vezes, uma pessoa que está numa depressão ou passando por algum problema, ela se apega à religião, independente de qual mas religião é a seja. fé, não é a religião. Mas, Léo, são vários níveis aí que a gente pode elencar de necessidades. Eu acredito que a pessoa que está ali no CTI, ou está precisando da emergência, a religião ela é uma corda no fundo do poço. Então, Agora, aí eu já acho que é a fé dela. Também. Independente da religião que ela E a tem. fé, elas estão ali Também. entrelaçadas também, né? Então, são Sei, cara. estágios. Acho que à medida que você vai se esclarecendo, você vai entendendo que determinados ciclos vão se encerrando. e Agora outros sim, vão... pode se aprisionar também em outras situações, né? Às vezes você viver um casamento que não está sendo benéfico para você e você não se separar porque... Acredita que aquilo dali... entendeu? Então, existem todas as esferas. Isso tudo porque você está fazendo novela bíblica e a gente está nesse assunto, tá vendo? Não, mas tá ótimo. É ótimo falar sobre isso. Mas e assim faz como eu parte. botei a minha opinião, quem está assistindo tem outra. Sim, Eu falo, sim. não, você tem que ficar casado até o final. Tem que sofrer ali, ó. É o teu Entendeu? propósito. Então- Vai ali e fica. Pois é. Eu acho que existe um desserviço imenso da religião, historicamente, sobre esses mecanismos de manipulação. Porque você vê que a maioria dos princípios não defende o olhar para dentro e a tua capacidade de libertação para entender o teu caminho. Você precisa seguir aquela diretriz estabelecida, seja naquela vertente, seja naquela vertente, seja naquela outra. O que você está falando, você citou o casamento, citou essa questão do... Na boa, o casamento é para ser bom todo dia. Esse negócio de que Deus não fez o homem para... Não, se não está bom, que cada um siga o seu caminho e vai ser feliz separado, sabe? Não existe isso, não existe essa prisão sob nenhum aspecto, eu acredito, sabe? Duvido que... Pô, Salomão teve 700 mulheres, né? Que foi casado e mais 300... Mas olha a enrascada que ele se meteu. E só para falar... A pessoa não dá conta de uma mulher que tem 700. Mas ele era doido, né? Pra ter 700. Reis agora, de segunda a sexta, 21 horas na Record TV, tá falando da decadência do homem a partir da história de Salomão, com as mulheres sendo as principais causadoras dessa decadência. Então vale a pena assistir. Mas só para concluir uma coisa que eu gosto sempre de colocar, fala-se muito de religião. Qual era a religião de Jesus, Diana? Ele era cristão. Não, Jesus... ele acreditava... Ele era filho de Deus, né? O cristianismo veio pós ele. Jesus não tinha religião. Não tinha religião. E as religiões se apropriam de Jesus a partir, né, das suas A gente organizações. se embasa como ele viveu. Sim, mas aquele papo... Tentar ser um pouquinho melhor. Pois é, eu acho que a essência é a religiosa. Jesus não tinha religião. Cara, eu não vou levantar polêmica, não. Mas não precisamos ir. Vamos ir. Eu tenho alguns conflitos, assim, do tipo... Eu não tomo cerveja. Nunca bebi. Mas por questão de gosto mesmo, não gostar. Até quando não era da igreja. Não sou da igreja hoje, mas não bebi. Mas eu não vejo mal do cara que está na igreja, por exemplo, tomar a cerveja dele dentro de casa. Ele falou que não queria levantar polêmica, imagina. Mas eu não vejo, porque assim...
não vejo o problema. Agora o cara tá num botequim, que é num barzinho, e o cara é casado e tá ali com os amigos, aí passa uma mulherzinha ali, ele tá olhando e comenta. Pra mim isso é pecado. Porque assim, se ele é casado, né? Ele vive o ambiente dele. Posso estar falando mó asneira pra você, mas é o que eu creio. É desrespeitoso. Óbvio, é óbvio. Então pra mim isso é pecado. Agora o cara quer tomar a cerveja dele, eu não vejo problema. Desde que ele toma né? É igual refrigerante. Com moderação. O cara toma 7 litros de refrigerante por dia. É pecado. Eu acho Jesus bebia bastante vinho, né? Pois é, eu acho que o princípio é o bom senso, o equilíbrio, isso aí, a cara, sensatez. Isso aí. Excedeu, pra mim já não tá... Então, assim, eu não consigo nem entrar nessa polêmica aí. Não entra, não. Porque senão... Mas assim... Não entra, não. O bom senso é sempre o melhor caminho. Verdade. O equilíbrio é sempre a melhor escolha. E, na verdade, acho que o grande desafio a nós, enquanto indivíduos, é encontrar o equilíbrio. Viver em equilíbrio. Eu ia falar outro, mas não vou também, não. Não, vamos voltar. Vamos lá. Vamos nessa. Até porque a gente tem que acelerar, que a gente tem um tempo, né? Isso. Ô, Marcos, conta aí pra gente, qual a sua maior ambição e se você tem algum projeto agora vamos botar de curto, médio prazo, né? Que você gostaria de partir para ele. Eu tenho a ambição de cada vez mais contribuir para o processo coletivo através do meu trabalho, tendo a oportunidade de, através dos personagens, trazer percepções, esclarecimentos, libertações para mim e para aqueles que assistem às obras, os trabalhos. Pode parecer uma ambição meio utópica, mas é o que me move. E mais do que me mover, eu afirmo que não é utópica. Porque aquele papo, quando você consegue transformar a vida de uma pessoa, seja porque ela percebeu um tema que você trouxe numa peça de teatro ou num diálogo, como nós estamos aqui conversando, por uma outra perspectiva e tomar novas decisões ou dar novos passos, eu acho que já cumprimos ali a que viemos. Aquilo que a gente deseja enquanto profissionais que se propõem a dialogar com o público. Então, essa é uma ambição que eu tenho permanente, é o que me move, é o que me faz todo dia estar em busca de bons personagens, boas histórias, me conectar cada vez mais com o público, quero cada vez mais falar para mais pessoas. Não tenho distinção nenhuma sobre projetos e produtos e narrativas. Agora me perguntaram, eu fiz na Semana Santa, pelo 3º ano consecutivo, a Paixão de Cristo, em Miguel Pereira, cidade aqui do sul. Cara, a cidade mudou muito ali, né? Mudou muito. Caramba. E eu faço Judas Iscariote já há 3 anos. E eu fui fazer uma entrevista na rádio e perguntaram sobre esse preconceito. Existe preconceito sobre temas que abordem personagens religiosos, seja em que direção for. E eu não tenho nenhum tipo de restrição ou interpretação que vá excluir qualquer personagem ou qualquer história do meu caminho de realização do meu trabalho. Como assim? Preconceito de você fazer esse trabalho como Judas, é isso? Não, é porque existe um olhar meio velado, de nariz torcido. Cara, mas eu acho que é porque você já tem isso muito bem estruturado. Achar que são obras menores. E é naquele assunto do liga e desliga também, né? Não? Porque assim, ó, você quando faz o personagem desse... personagem em si de ser Judas? Não. E recentemente eu ouvi até uma declaração de um diretor de teatro que está com um espetáculo em cartaz que sugere um olhar tendencioso para uma vertente religiosa e não é nada religioso. A sociedade, em geral, olha o que eu falo do mal que eu acredito que as religiões trazem. Tem uma frase que eu acho engraçada. Jesus Cristo foi sensacional, inquestionável, único, o maior que esteve entre nós. O problema é o fã-clube. Eu tenho a tendência a achar que a minha religião é melhor que a tua. Então eu vou torcer o nariz para tudo que diz respeito à tua. Uhum. E por aí vai, sucessivamente. Vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa.
Eu acho que nós somos o país mais diverso do mundo, que temos a maior pluralidade racial, cultural, étnica, e nós temos também preconceitos com relação a todas essas diferenças. Seja o gordo, o magro, o alto, o nordestino, o negro, enfim, por aí vai. Então, as religiões têm preconceitos umas com as outras. E existe uma interpretação, um julgamento e uma condenação. Por isso, torce-se o nariz. E por aí vai. Agora, eu não tenho nenhuma inclinação nessa direção de, cada vez mais, dentro desse processo de autoconhecimento, eu não quero interpretar o que é diferente de mim, o outro, julgar, porque isso é futilidade. O outro é o outro, no processo dele, no caminho dele, com as escolhas dele, e eu não tenho relação nenhuma com isso não me diz respeito. O meu universo interior e os desafios que eu tenho com o entendimento sobre mim já me ocupam tanto que, sabe? Aí, voltando, eu acho que toda obra artística que propõe se comunicar com todo ou qualquer público, se tem uma base muito bem intencionada, de valores morais, éticos, princípios, ela tem importância e valor. E eu não vou julgar. Eu entendo que aquilo, naquele momento, se propõe como uma oportunidade para mim, e entendendo que fico afim, que me move, eu vou fazer. E pode ser em qualquer direção, né? Então, muitos atores, durante muito tempo, não queriam trabalhar na Record, porque, né, a Record é uma empresa de um grupo religioso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os projetos artísticos... beleza. Tem temas, superproduções são realizadas no mundo inteiro cada vez mais, contando histórias de Jesus, de reis. E não só de reis que vêm ali de um tempo, vamos dizer, monárquico daquela região, de reis vikings, né? Do início da civilização da Europa. Então, são também conteúdos que têm um valor cultural, histórico, que é muito importante para o processo de aprendizado e desenvolvimento da humanidade, sabe? Então, mas existem muitos preconceitos, existem... A galerinha chata pra caramba também, né? Que é julgadora e fica enchendo a paciência também. Mas, Léo, nós vivemos um mundo agora onde tudo é critério de ataque, julgamento, crítica. Qualquer respiração que você dê mais curta ou mais longa gera uma interpretação e alguém vai dizer que você está sendo tendencioso para aquele lado coisa que você ou faz. para esse lado. Pô, chato demais, e né? sabe o que é muito chato, cara? Às vezes não, na grande maioria, é a pessoa não pegar o contexto, aí ela corta ali, às vezes, um vídeo seu que você fez 30 segundos e te julga por uma história inteira. Cara, isso é irritante, aí que dá vontade de, sabe, mas eu não posso. Esse é o mal da comunicação globalizada hoje, onde todos nós temos acesso aos conteúdos e podemos modificar conteúdos. A inteligência artificial vem aí numa dimensão que a gente não alcança, não entende ainda. É muito louco o que já estão fazendo. Pegar uma imagem tua, com a tua voz e dizer alguma coisa que você não disse. Isso. Agora, eu entendo que é um convite a nos prepararmos para uma maturidade coletiva mais profunda. Também acho. A gente precisa sair da superficialidade, da horizontalidade da vida, de discursos banais, sabe? Sobre se meu time é melhor que o teu, minha religião é melhor que a tua, meu carro é melhor que o teu, minha casa é mais interessante que a tua. Pô, olha só, o mundo está indo em direções mais complexas. Eu fiz um trabalho que falava sobre saúde mental durante 5 anos, comecei em 2018, antes da pandemia, e uma das coisas que me assustou quando eu comecei a investigar o tema culpa, depressão, suicídio, foi ver que crianças de 12, 13 anos não viam mais sentido na vida. Você fala, o que uma criança de 12, 13 anos viveu para estar em processos depressivos profundos e falando em tirar a própria vida? Então, assim, gente, são questões muito profundas que a gente tem que dialogar e que o mundo está nos convidando a sentar na mesa e
e pensar com maturidade e ressignificar, reorganizar muita coisa no nosso cotidiano, nas nossas formas de existirmos, de trocarmos com os nossos próximos, de cuidarmos uns dos outros. Vem mais desafios por aí. Se vier uma outra situação próxima ou análoga à que foi a pandemia, semana que vem, não me surpreende. Eu não acho que aquela foi a última. Ai, Deus me livre e guarde. Você é muito ingênuo de achar que aquilo ali foi uma fatalidade que nunca mais pode acontecer algo parecido. A gente espera que seja, espero né? que não. Eu espero que não. Mas, assim, não, que seja a última, mas... O mundo está... Nós estamos passando por processos profundos de transformação. Enquanto a gente ainda continuar achando que a vida é comprar o relógio de 1 milhão... Não. A natureza, o universo vai bater. Verdade. E vamos apanhar de joelho. Concordo. Pra gente fechar, cara, tudo que é bom passa rápido, né? Então, eu sei que sonho não é bom a gente revelar antes, né? A gente vai fingir que pode ser revelado. Qual o seu maior sonho? É sonho, O né? que você pode revelar. Vamos assim, né? Meu maior sonho é nós vivermos um mundo mais leve, tranquilo, em mais harmonia, onde a gente se ampare mais, onde a gente realmente entenda o lugar que Jesus trouxe como um propósito de reflexão, de nos acolhermos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E eu acho que conquistando esse lugar individual e coletivamente, nós já teremos um novo mundo que a gente nem imagina que ele pode ser. Esse é um sonho. Esse é um sonho. Eu não sou pai, não tenho filhos. Desde que eu me entendo na idade adulta, eu sempre questionei e falei assim, se acontecer, legal. Mas eu acho uma responsabilidade você colocar um filho no mundo hoje, nesse mundo que a gente vive, é cada vez mais desafiador. É cada vez mais complexo esse lugar. E eu também, de alguma maneira, acho que se lida com esse lugar de gerar um outro ser, né? Ainda de uma forma muitas vezes superficial, né? Porque é um querer. Querer, tanta coisa a gente quer, né? E às vezes não dá. Enfim, estou trazendo aqui umas outras questões, mas assim, se tem um sonho é que a gente viva num mundo mais legal. Mas você está querendo dizer que a minha vida é maravilhosa. Eu enxergo a vida e o mundo, a existência, com a plenitude que é. Porque eu escolho olhar nessa direção. Mas eu sei que não é a realidade do meu entorno. Uhum. Eu vibro nesse lugar, eu escolho cuidar, entender minhas sombras e me reorganizar para cada vez mais ter esse olhar, entender mais esse lugar. Então, no fundo é um sonho meu, mas não deixa de ser um sonho coletivo, porque todos somos um. Uhum. Não dá para achar que o que acontece lá em Israel não interfere na gente aqui. Não, interfere no preço do petróleo. Não estou falando sobre isso, não. Estou falando achar que aquelas dores de lá não estão na gente aqui e vice-versa. Não achar que as nossas dores aqui a gente propaga e constrói as dores também no nosso entorno. O universo é vibração e energia coletiva. A existência, tudo que é vivo, tudo que se move. É profundo o negócio. Não estou querendo entrar nessa, não. Quero falar, o cara é doido lá. Não acho não. Mas, estou entendendo assim, perfeitamente. Que bom, porque muitas vezes eu entro nesses papos, as pessoas ficam assim. Não. Mas assim, eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Tem gente que ainda não pensa nisso, né? Talvez, aí a pessoa fica meio assim. Você pergunta para as pessoas os sonhos, assim... É um lugar, às vezes, tão... Sem querer, cada um está no seu processo. Você fala, é isso mesmo? De repente você vai conseguir. Mas e aí, né? Qual o seu maior sonho? Comprar um carro assim, assado. Pois bacana. É o sonho, mas fazer o quê? Pois é. Mas se ela tem um carro assim de 300 mil, 500 mil e tem um de 100, vai levar no mesmo lugar, cara. Eu acho que isso vai se transformando, sabe, Léo? Eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo, né, pegando essa fala que você trouxe, Diana, os sonhos vão se transformando. A percepção de mundo vai se modificando, o mundo vai se modificando e o mundo muda muito rápido hoje.
Agora, que te digo, vejo o mundo com plenitude, luz, beleza, mas se você me perguntar, tenho 46 anos, se eu for olhar, sei lá, desde o momento ali que eu começo a me entender por gente, 16, 17, 18 anos, eu acho que o mundo está cada vez mais difícil. As situações estão mais desafiadoras, todos os contextos estão mais entruncados e eu acho que a gente precisa parar para pensar coletivamente num lugar mais legal. E assim, a gente já percebe aí uma convergência dessa sabedoria que a gente não alcança, vamos chamar de Deus, para colocar a humanidade num lugar de, tipo, senta aqui na cadeirinha do pensamento. Foi ótima essa. Falar da pandemia refletir. rapidamente, por exemplo. Eu passei super bem. Eu não resisti àquilo. Não podia resistir. Não tinha o que fazer. Não dependia de você, né? E o quanto nós resistimos a tudo que nos cerca, que não estão no nosso controle. A gente não tem poder de mudar. Seja a reação de uma pessoa próxima, seja uma decisão. O que nós podemos mudar é a nós mesmos. E escolhendo isso claramente é possível e ainda assim desafiador. Agora, e aí, indo para a questão dos filhos que você falou, que realmente é difícil e está difícil ter filhos, mas eu acho que a família deve resistir a isso tudo, né? Mas você incutir no seu filho uma sementinha melhor também, né? Plantar algo de bom para que ele cresça e seja um ser humano melhor e passe isso adiante, né? Eu acho que isso, eu como mãe, é o que eu mais prezo, é que elas sejam mulheres boas, né, e que honestas e que transmitam isso cada vez mais para as outras pessoas e para quem está ao seu redor e para as famílias dela, né, no caso, quando elas formarem a família. Aí eu sou muito otimista, porque aí eu vejo essas sementes sendo plantadas. Trabalhei 10 anos com teatro e educação, trabalhando em centros culturais, escolas de ensino médio, de 5 turmas por semana, e eu te digo que eu vejo essa semente. Eu acho que daqui a um futuro próximo nós vamos ter um novo contexto de coletividade. Mas ainda vamos penar um pouquinho, porque eu acho que a gente tem uma geração aí que está perdida e está muito zoada. Muito. Que é essa geração dos 20, sabe? Muito. E a gente vai pagar um preço por isso. Porque daqui a mais de 20 anos é a galera que vai estar no poder. Né? Enfim. Se a gente pega a nossa infância e compara com a de hoje, cara, era muito mais fácil criar a gente do que criar um filho hoje. Total. Você não tem liberdade para deixar teu filho com um celular de 12 anos e na rua e igual nós íamos, talvez. Os desafios são muito maiores. Muito, muito. Ser pai hoje é ter uma absoluta convicção de que você precisa estar muito dedicado a formar um ser humano em essência. Não é só alimentar bem, botar para estudar não é e isso. beleza, e se formar na faculdade. E beleza, minha função está cumprida, está tudo certo. Claro, porque os desafios vão estar aí. Quem passou com família de 3, 4 crianças dentro de casa, morando num apartamento, sei lá, de 1, 2 quartos durante toda a pandemia e lidando com tudo que foi o que nós vivemos, assim, só cada um sabe. Verdade. Muito desafiador sobre aspectos fundamentais. Não são sobre aspectos superficiais. Isso aí. São os valores, né? Exato. Olha, você tem alguma pergunta? Foi. Eu queria agradecer. Foi muito bom. O nosso papo acabou indo para outras esferas. Que bom. Foi muito mais profundo do que eu imaginei que seria. Que bom. E que bom que você também conseguiu trazer esse assunto também, que eu acho que é importante. É a sementinha, né, que a gente também está plantando no coração de cada um, para que as pessoas olhem para si e reflitam, né, no que querem daqui para frente. E é um assunto que é importante trazer, né, para as pessoas terem essa reflexão também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diana, Léo e
Além de oportunidade. tudo, né? E sucesso aí em Reis. Obrigado. A novela tá maravilhosa, eu sou fã. Legal. E tô continua acompanhando. É uma série com uma temporada curta, né? Vai ser 1 mês e pouquinho. É 1 mês exatamente no ar. E 1 dia, se eu não me engano. E que venham outras. É o mês que levou quantos meses para gravar? Tá gravando desde novembro do ano passado e acabou agora. Caraca. Nós estamos em abril, quase em maio. Já em maio, semana que vem é maio. Isso aí. E é isso, mas logo, logo tem projetos novos e quem sabe a gente volta a falar sobre isso. Obrigado pelo espaço, pelo trabalho de vocês, por dar a oportunidade de estarmos pensando juntos sobre essas questões, além de questões técnicas, profissionais. Eu acompanho os convidados, acho que ir nessas outras direções são caminhos que vale a pena. A gente já deixou vários assuntos aqui para parte 2, né? Opa! Vamos lá. Verdade. Quando quiser. Agora só dá aquele recadinho pro pessoal, porque tinha uma cola lá que você tira aqui. Sempre esqueço disso. Não esqueçam de compartilhar muito esse vídeo, né, com outras pessoas que precisam saber um pouquinho mais, pessoas que estão querendo trilhar também aí esse caminho, ser um ator, atriz, né, que gostam dessa parte de cinema, de teatro. Né? Falamos bastante aqui do teatro, já deu para ver que nós somos fãs. Então não esqueçam de curtir, se inscreve no canal. Se inscrever no canal. E de segue o comentar Marcos. também. Opa! @Marcos Tardim, com U e N no final. Isso aí. E quem está seguindo o Marcos lá, não esqueça de seguir a gente também. A gente vai colocar na descrição também. Vai estar na descrição do aí vídeo, para vocês poderem seguir ele também. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado aí, tá? Valeu mesmo.